Muito bem, galerinha do primeiro ano, voltamos agora para o nosso resuminho da aula 18. Então, vamos ao quadro para relembrar um pouquinho, né? Então, o nosso objetivo dentro dessa aula foi associar todo esse processo de colonização, a gente trazendo essas novas configurações dessa colonização, que virou aí neocolonialismo, que virou imperialismo. Qual é o efeito, né, dessa visão aí dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Com a implantação, com essa visão, com essas teorias eugênicas, né? Dentro que foram aí criadas pela ciência, né? E como que ocorre essa reprodução no nosso dia a dia, né? Isso ocorre aí via, né, racismo, via preconceito, discriminação, marginalização aí dos povos indígenas, né, dos negros. Então, há uma reprodução que foi aí de algo que foi criado socialmente, né? Porque isso tudo foi criado socialmente, que começou ali no processo de colonização, dessa exploração das Américas, né, com as grandes navegações a partir do século XV, e foi expandindo aí para outros países, ali o continente africano também, a Ásia, né? Então foi nesse período aqui do século XV, a partir do século XV, com as grandes navegações. E lembrando que as grandes navegações, esse período, ele foi intencional, né? Não é descobrir o Brasil, né? Isso aí é conversa de europeu para o nosso lado. Não foi assim, né, gente? Foi intencional, foi algo que já tinha-se uma ideia do que existia para cá, né? Para as Américas, já tinha toda uma ideia, e essa ideia foi posta em prática aí com as grandes navegações para dominar esses territórios. E o que significa eugenia, né? Eugenia significa bem-nascido. Foi essa implantação aí via ciência desse melhoramento das pessoas, né? Eles achavam que poderiam fazer esse melhoramento aí de acordo com a mistura ou não de raças. Então, fulano de tal ali não pode misturar com o outro porque o outro tem que ser raça pura. Então, olha só, essa visão de eugenia, ela é uma visão antiga, né? Ela é uma visão que começou aí com a ciência, que associava a questão de fenótipos a valores morais, éticos, né? Então, associava-se aí essa visão que certas espécies não poderiam, espécies não, que eu digo, eles falavam raças, mas eu digo etnia, não gosto de falar esse termo raça, mas as etnias não poderiam se misturar. Por quê? Porque tinha essa visão preconceituosa de que certas pessoas ali, esses fenótipos poderiam ser associados a questões de cunho moral e ético, né? Então, eles tinham essa proposta de melhoramento da espécie humana a partir da reprodução de indivíduos com características desejáveis. Se a gente for parar para pensar, essa visão ela foi adotada ali pelo Hitler, né? O Hitler era um cara etnocêntrico, porque ele achava que ali a etnia dele, ele estava no centro, né? Ele estava no centro, o resto era inferior, e ele tinha essa visão da raça pura. Ele retomou essa discussão, o Hitler retomou essa discussão, e o pior, não foi só uma discussão. Como ele tinha poder, ele causou uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, matou vários judeus da forma que matou, também perseguia os negros, também perseguia os homossexuais. Então, ele tinha toda essa visão de que tinha que existir uma raça pura no mundo, né? E aí uma pessoa dessa no poder é o estrago que faz, né? Como ele fez, né, gente? Então, o reflexo desse processo, dessa visão, né, de que um é superior ao outro, de que uma forma de ser é superior à outra, gera o que a gente vive no nosso dia a dia, que é o racismo,
que é o preconceito, que é aí a discriminação, né? Que está fazendo a maioria de uma população como a nossa, né? Ali, os negros indígenas estão vivendo marginalizados até hoje, fruto desse tipo de visão que tinha um único objetivo: dominar economicamente e, junto com a economia, dominar politicamente, né? Então agora, galerinha, vocês vão fazer a atividade de sala e já a gente volta para a correção. Então vamos lá. Muito bem, voltamos agora para a nossa correção. Então vamos ao quadro para a gente rever aí, na verdade, conhecer o que vocês já fizeram aí de questão, né? Com certeza vocês já resolveram. E a questão 1, ela diz o seguinte: termo desenvolvido pelo inglês Francis Galton, que significa bem-nascido, propõe o melhoramento da espécie humana a partir da reprodução de indivíduos com características desejáveis. Aí, professora, isso é feito em laboratório, né? Assim, não, gente, né? Claro que surge essa questão do laboratório depois. Mas, no primeiro momento, era a não miscigenação. Acho que esse povo viesse para o Brasil, eles iam gritar, né? Porque o nosso povo, ele é todo miscigenado, né? Ele é inteiro miscigenado. Até aquele povo do Sul, eles são tudo branquinho, mas eles também são miscigenados, gente. Eles também são miscigenados, né? Então, o nosso país inteiro, ele é fruto de uma miscigenação muito forte. Então, essa característica refere-se ao conceito de quê? De bem-nascido, né? Etnocentrismo. Então, eu falei para vocês que etno significa etnia. Inclusive, o termo, eu já falei isso para vocês em aula, o termo etnia, ele vem substituir raça. A gente não fala raça, a gente fala etnia, né? Uma pessoa da etnia negra, da etnia indígena, enfim, da etnia, de várias etnias a gente usa esse termo. A gente não fala raça, né? Então, a etnia no centro. Quando eu acho que a minha etnia está no centro. E ao pensar desse modo, o resto é inferior a mim, né? Então, não é etnia, né? Não é etnocentrismo. Bem-nascido não significa isso. B, multiculturalismo, né? O multiculturalismo é o reconhecimento de várias culturas, né? É o reconhecimento de toda essa diversidade cultural que existe. C, eugenia, né? Sim, é eugenia, né, gente? A gente trabalhou. Aí pós-colonialismo também não é. Super raça também não é. Então, é o termo chamado eugenia, que significa isso aqui, ó. Eugenia significa bem-nascido. Foi quando a ciência, né, resolveu aí ter esse objetivo. Questão 2. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI, ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia. As afirmações abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades que eram aí dominantes. Então, tem aí várias afirmações e nós vamos saber quais delas, né, são aí as que correspondem, né? As afirmações abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades dominantes. Quais são, né? A1. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de índios atraíam os colonizadores. Isso é algo que sim é presente no período aí da nossa colonização, né? Esse grande extrativismo, a procura em busca das drogas do sertão, né? E a captura desses índios atraíam sim os colonizadores. 2. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis na
Europa. Não, essa aqui está errada porque não tem a ver com esse período que ele está falando aqui, que ele está limitando para nós, para a gente fazer a análise, né? 3. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados Minas, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos de bandeirismo, né? E sua ocupação está ligada à mineração. Sim, né? Esses estados, eles correspondem a esse... Sim, eles estão ligados a essa economia aqui, que é a mineração muito forte, e aos bandeirantes, né? Que entravam aí no interior desses estados com esse objetivo aí, tá bom? Aqui tá ok. 4. A zona missioneira no sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos interessados na escravização dos indígenas quanto a Portugal, dificultando a demarcação das fronteiras. Sim, né? Ela era aí um obstáculo tanto para os colonos, que tinha esse objetivo de querer escravizar os indígenas, quanto aí para Portugal. Ok. O sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a expansão da lavoura. Não, ele não teve esse, né, nesse período não foi correspondente a esse período aqui do qual a gente está analisando, né? Então, as questões que a gente já marcou, a 1, a 3 e a 4. Questão 3. Foram inúmeras as consequências da expansão ultramarina dos europeus, gerando uma radical transformação no panorama da história da humanidade. Sobressai como uma importante consequência, né, aí nesse período dessa expansão, ou seja, dessa expansão ultramarina, ou seja, das grandes navegações, é isso que ele está falando, das grandes navegações. E aí está perguntando, sobressai como uma importante consequência de tudo isso. Qual é a consequência de tudo isso? A manutenção dos níveis de afluxo de metais preciosos para a Europa? Será que isso foi uma consequência dessa expansão ultramarina? B. A manutenção do eixo econômico do mar Mediterrâneo com acesso fácil ao Atlântico? C. A dependência do comércio com o Oriente, fornecedor de produtos de luxo como sândalo, porcelanas e pedras preciosas? Ou D? Não, D, né? O pioneirismo de Portugal, explicado pela posição geográfica favorável? E. A constituição de impérios coloniais embasados pelo espírito mercantil. Vocês viram que a única que tem mais ligação é a E, né? Ó, é a única que tem, gente. Porque ele está perguntando sobre qual é a consequência das grandes navegações. Só que ele está falando... como é que ele falou aqui na questão? Deixa eu voltar. Ah, gente, desculpa aqui. Aqui, ó. Expansão ultramarina dos europeus. Houve uma radical transformação da humanidade. A única que tem sentido, né, é a constituição de impérios coloniais embasados pelo espírito mercantil, né, por esse mercantilismo, que é aí essa primeira roupagem, uma das primeiras roupagens do capitalismo, né, gente, porque já existia comércio dos negros, né, dos escravos, existia já latifúndio, esse foi o objetivo de vir para cá. O comércio era global e era focado aí na cana-de-açúcar, onde se produzia açúcar para o mundo inteiro. Então, foi aí a formação desses grandes impérios coloniais embasados pelo espírito mercantil, né? Foi fruto disso. Então, questão 4, como forma de justificar a dominação dos continentes africanos e asiáticos, as potências europeias valeram-se de teses científicas da época que pregavam a superioridade da civilização europeia com relação às demais. Aquilo que a gente já falou, né? Essas teses foram difundidas por uma doutrina. Tem uma doutrina que serviu aí para reforçar, né, para justificar essa dominação
Porque teve um período da história que se questionou por que a sociedade ali, a sociedade africana, eles não se desenvolveram. Por que eles ainda não viraram uma potência aqui como a Europa? Então, esses países aqui, eles criaram essa justificativa de superioridade para continuar dominando aqueles territórios, para continuar escravizando as pessoas, para continuar impondo essa visão de mundo, né? Criando essa justificativa. Então, qual era aí a premissa, né? Essa doutrina que se utilizava para isso é o darwinismo social, né? Então, eles usavam o darwinismo como justificativa para essa superioridade, né? Tá certo? Questão 5, o que é o neocolonialismo, né? É uma nova roupagem do colonialismo. O neocolonialismo é o famoso imperialismo, tá, gente? É o famoso imperialismo. Ele denomina-se neocolonialismo o processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes. Reino Unido, Arábia, Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França, Itália. Sobre a África, a Ásia e a Oceania, né? E ao longo do século XIX e do século XX. Então, esses países imperialistas, né? Por que dominação política e econômica, gente? Porque os interesses, eles são muito grandes, né? Ninguém toma a economia de um país só pela economia. É preciso também dominar a política, né? A política, ela está junto ali com esse fator econômico, né? O Marx, ele escreveu o seguinte, né? Muitos autores discordavam com ele. Ele escreveu o seguinte, olha, se você entender a economia de um país, você vai entender o social e vai entender o político. Porque tudo ali gira em torno, versa em relação à economia. Tudo é por esse interesse, é por esse único interesse. Então, se você entende a economia, o poder aí econômico que versa aquele país, você acaba entendendo a política, entende o social, né? E ele tinha um pouco de razão, porque não existe economia sozinha, não existe. Existe uma política econômica que é muito grande aí no país inteiro, no mundo inteiro, né? Então, o neocolonialismo, ele ainda existe, né? Com novas roupagens. O imperialismo, ele vai se recriando para manter aí esse domínio, principalmente econômico. Gente, o único fator é o econômico. O único interesse é lucrar, é ganhar dinheiro. Junto com isso, com o dinheiro, ganhar poder, né? E só existe uma reconfiguração disso tudo no mundo inteiro. O único objetivo é lucrar ainda mais, né? Então, o imperialismo, ele deu fruto às várias guerras. Né? Muitas guerras que existiram, que foram criadas aí no mundo inteiro, é fruto desses países que são imperialistas, que querem dominar aquele território. Aí eles não querem brigar, eles falam o seguinte, espera aí que eu vou já criar uma briga aqui entre eles vão brigar, vão criar uma guerra e eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou conseguir aquele território, eu vou expandir o meu mercado, eu vou conseguir dominar as pessoas que moram naquele local, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma grande influência dos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala de Amazônia, tá? Principalmente da Amazônia, porque ela é realmente um interesse mundial, tá, gente? A gente não sejamos assim tão inocentes de achar que ninguém quer, né? É um dos países que tem mais água, tudo bem, poluída, né? Mas que tem mais água potável, um país que tem muitos recursos naturais, né? Então, isso tudo está faltando por aí pelos outros países que já consumiram e acabaram com os seus, né? Então, o imperialismo, ele ainda é muito presente em vários países,
Porque existem países, são poucos, que dominam o resto do mundo inteiro. E a maioria desses países são os países que colonizaram outros, né? Ali, Inglaterra, França, Estados Unidos, enfim. Então, são a maioria desses países. Agora a China, né? Então, vai aí em busca de um único objetivo, o econômico, o fator econômico. O poder via economia. Isso vai se reconfigurando em outras questões, tá certo? Bom, por hoje é só. Eu espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.